Vitoria sobre a ansiedade. Capítulo 1. Emoções. Nossas emoções são presentes de Deus, e elas têm muita influência em nossas vidas. Às vezes as expressamos aos outros com alegria, felicidade, paz, gentileza e bondade. Outras vezes, nossas expressões emocionais são brutais, destrutivas, grosseiras e nocivas. Como nossas emoções retrocedem e progridem através dos altos e baixos da vida, devemos sempre nos lembrar que o Pai nos deu emoções para aproveitarmos a vida e expressarmos nosso interior aos outros. O problema, no entanto, surge quando nossas emoções nos controlam ao invés de nós as controlarmos. Através das Escrituras, vemos muitas pessoas expressando suas emoções. Saul estava com ciúmes de Davi. 1 Samuel 18, 6, 9. Ana expressou sua grande tristeza e clamou a Deus. 1 Samuel 1 e 10. Elias, supostamente um homem poderoso de grande fé e coragem, confessou inúmeras vezes na palavra que estava com medo. 1 Reis 19, 2, 4. E quando você olha para o Sermão do Monte, Jesus compartilha 3 diferentes vezes àqueles que se reuniam para ouvi-lo: não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. Mateus 6, 25, 34. Não muito tempo atrás, eu fiz um levantamento informal procurando encontrar qual emoção era mais predominante no pensamento das pessoas. De longe, ansiedade era número 1. Pessoas estavam ansiosas sobre seu trabalho, saúde, situação financeira, família, escola, relacionamentos, direção e liderança nacional, dentre outras coisas. Não há dúvida de que vivemos em um tempo de ansiedade e incerteza. Incerteza é a palavra-chave quando se trata de ansiedade. Quando estamos lutando contra a ansiedade, nós estamos incertos sobre o que vai acontecer no momento presente, incertos sobre como a vida será no futuro, ou incertos sobre o impacto do passado em cada parte de nossas vidas. Ansiedade por si só não é pecado. É uma resposta natural às incertezas que enfrentamos nas situações que acontecem diante de nós todos os dias. O problema é o que nós fazemos com nossas ansiedades e quanto tempo permitimos que elas vivam em nós. Ter o controle sobre esta emoção destrutiva é a chave para viver a vida que Deus projetou para que vivêssemos. E nos próximos dias, eu vou lhe mostrar como você pode ganhar vantagem sobre a ansiedade e desfrutar de uma vida vitoriosa e cheia de fé. Samuel 18, 6. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes, com alegria, e com instrumentos de música. 7. As mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém, Davi os seus 10 milhares. 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, se não só o reino? 9. Desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Reis 19, 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. 3. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? 27. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? 28. E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. 29. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos,
ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. 32 Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. 33 Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34 Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Capítulo 2 Ansiedade. O que é a ansiedade? Se você já experimentou isso em sua vida, sabe por experiência própria que pode ser difícil definir a amplitude de pensamentos e sentimentos associados a esta emoção. Então, antes de irmos adiante, eu quero definir ansiedade para você, porque penso que as pessoas precisam entender o que realmente isso significa. O dicionário Merriam-Webster define ansiedade como uma inquietação ou nervosismo apreensivos, geralmente devido a um mal iminente ou antecipado, um sentido anormal e devastador de apreensão e medo, frequentemente marcado por sinais físicos, como tensão, suor e aceleração dos batimentos cardíacos, pela dúvida acerca da realidade e da natureza de uma ameaça, e por autodúvida sobre a capacidade de lidar com isso. Quando pensamos em termos de ansiedade, nós estamos realmente pensando em termos de sentir terror, apreensão e incerteza sobre as coisas. E como eu mencionei na leitura do dia 1, encontrei 3 áreas principais de onde esta incerteza começa em nossas vidas, quando nós estamos incertos sobre algo que se passa atualmente em nossas vidas. Quando estamos incertos sobre coisas que aconteceram no passado e por que elas continuam nos incomodando. Quando estamos incertos sobre o futuro. A raiz de todos os nossos sentimentos de terror, apreensão e incerteza se reduz a uma coisa: o medo de não estar no controle. Se existe algo além do nosso controle e estamos incertos quanto ao resultado, isso criará uma ansiedade em nós. No Novo Testamento, a palavra ansiedade significa distraído ou separado, o oposto de paz. Essa distração, essa separação criará estresse em nós. E esse estresse, seja percebido ou não, terá um efeito profundo em nossas vidas. Focaremos mais nos efeitos devastadores da ansiedade sobre nossa saúde no dia 5 deste plano, mas por agora, eu quero que você entenda que a ansiedade vai afetar nosso corpo inteiro. Ela lhe tornará fisicamente doente, dividirá sua mente, e aonde sua mente for, toda a saúde de seu corpo irá eventualmente segui-la. É por isso que reconhecer o que é e aprender a lidar com toda a abrangência de emoções da ansiedade é extremamente importante em sua vida. Provérbios 12:25 A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Capítulo 3 A origem de nossa ansiedade. Qual é a origem da ansiedade? É algo que criamos dentro de nós, ou é originado de Deus? É importante entender que a ansiedade não é de Deus. Ele não a criou. 2 Timóteo 1:7 Então, se Deus não criou a ansiedade, de onde ela vem? Para começar, existem várias coisas na vida que podem causar ansiedade. Algumas coisas angustiantes na vida naturalmente causam ansiedade. Esperar o resultado de exames médicos, perder seu emprego e fonte de renda, ou se seu companheiro pedir o divórcio, por exemplo, são todas razões legítimas para se sentir ansioso. Segundo, há vezes em que a ansiedade surge de um pensamento errado em nossas mentes, quando não cremos totalmente em Deus e sua palavra, e não levamos todo pensamento cativo em obediência a Cristo. 2 Coríntios 10:5 Terceiro, há vezes quando a ansiedade surge de alguma coisa que não percebemos. Isso mesmo, podemos nos tornar ansiosos sobre algo e nem mesmo sabermos o que é. Houve vezes em minha vida que eu sabia que Deus estava falando diretamente a mim e tentando me mostrar algo, mas eu não conseguia entender da maneira certa o que era que Ele estava tentando revelar. Parecia que quanto mais eu tentava entender sua vontade, mais eu não entendia. Então, por um curto período de tempo, eu me tornei meio ansioso, perguntando: Senhor, o que você está tentando me dizer? O que está tentando me mostrar? Eu não queria perder a sua vontade, e, por estar incerto enquanto esperava sua ordem, eu lutei contra os mesmos pensamentos ansiosos que você enfrenta quando lida com a incerteza. Mas eu não deixava a ansiedade habitar em minha vida, e nem você deveria. Qualquer que seja a origem da ansiedade, é muito importante que lidemos de frente com ela. Mesmo que a emoção da ansiedade em si não seja um pecado,
ela não deveria durar, não deveria continuar, não deveria ter um efeito negativo. Nós devemos estar dispostos a encarar e lidar com nossos pensamentos e sentimentos ansiosos. Ansiedade é simplesmente uma reação a alguma circunstância ou situação em sua vida. E quando Deus tenta te revelar a verdade sobre aquela circunstância ou situação, essa deve ser sua prioridade. Quando Deus vê algo em sua vida que precisa de instrução ou correção, você precisa dar a ele sua total atenção. Caso contrário, você certamente viverá uma vida cheia de ansiedade e dúvida. Existem incontáveis origens para a ansiedade, qualquer coisa pode causá-la. A emoção em si não é um pecado, mas deixar de lidar com ela da maneira certa é. Amanhã veremos algumas razões importantes pelas quais deveríamos lidar com a nossa ansiedade tão cedo quanto ela surge e fazer o nosso melhor para evitá-la completamente. Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Coríntios 10:5. Destruindo os conselhos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Capítulo 4. Razões para evitar a ansiedade. Existem muitas razões para evitarmos a ansiedade. Primeiro, a ansiedade vai contra as Escrituras. Em Mateus 6:25-34, Jesus diz 3 vezes na mesma passagem: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Para nós que somos cristãos, afirmamos acreditar em Deus e em seu Filho, Jesus, que Ele nos ama incondicionalmente e prometeu suprir nossas necessidades, e que Ele é um Deus que mantém a sua palavra. Então, se tudo isso for verdade, viver uma vida cheia de ansiedade não combina com quem somos como filhos de Deus. E devemos lidar com a ansiedade porque ela irá gerar todo tipo de desânimo e derrota em nossa vida. Segundo, a ansiedade terá efeito negativo em todas as áreas da nossa vida. Há inúmeras maneiras de a ansiedade afetar negativamente nossa vida. Ao compreendê-las, você identificará melhor os estresses de sua vida e poderá ajudar outros a superarem os deles. A ansiedade divide sua mente. A ansiedade é uma distração. Seu objetivo é puxá-lo em várias direções diferentes para que você não consiga se concentrar ou focar. E tudo aquilo que divide sua mente desvia sua atenção dos assuntos importantes e tira seu foco. A ansiedade diminui sua produtividade. Não importa o que você estiver fazendo, se estiver ansioso, isso vai te atrapalhar. Se sua mente está dividida e preocupada com a ansiedade, você não conseguirá dar total atenção e energia ao que deveria estar focado. A ansiedade afeta seu relacionamento com outras pessoas. Todos conhecemos pessoas cheias de ansiedade. Cada vez que as vemos, elas descarregam em nós as coisas pelas quais andam ansiosas e preocupadas, nunca de fato resolvendo-as. Essa ansiedade contínua afeta o relacionamento delas com os outros ao redor, incluindo você. A ansiedade leva a decisões insensatas. Quando a pessoa é ansiosa, ela tende a ser precipitada. Se eu não fizer agora, posso perder. Se eu não me casar com ele agora, vou perdê-lo. Pessoas tomam decisões insensatas porque são ansiosas sobre um futuro incerto e sobre perder oportunidades que podem não voltar. E sempre há consequências para quem vive desta maneira. A ansiedade rouba a sua paz e alegria. Você não pode ter alegria e estar cheio de ansiedade. Você não pode ter paz e estar cheio de ansiedade. Ter paz significa estar unido, enquanto ansiedade significa estar dividido. Então, você pode ter um ou outro, mas não pode experimentar os dois. A ansiedade é um terrível desperdício de tempo e energia. Quando você está frustrado, ansioso e incerto sobre as coisas, não pode dar o seu melhor. Você sentirá que não está no seu melhor. E isso te levará a consequências verdadeiramente indesejáveis para a sua vida. Deus não nos quer vivendo uma vida cheia de ansiedade. Quando penso em todas as coisas que acabei de mencionar, não consigo me imaginar vivendo desta maneira. A ansiedade divide sua mente, desvia sua atenção, diminui sua produtividade, afeta seu relacionamento pessoal, leva a decisões insensatas, rouba sua alegria e paz,
e demonstra ser uma perda de tempo e energia. Amigo, tudo o que me leva a isto, não quero na minha vida. E eu prometo, você não vai querer na sua. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? 27. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? 28. E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. 29. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. 33. Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Capítulo 5. O efeito devastador da ansiedade em sua saúde. A ansiedade pode ter um efeito devastador em sua saúde. Imagine que você é um psiquiatra ou psicólogo. Você gasta 8 ou mais horas de todo dia de trabalho ouvindo pessoas pondo para fora suas dores, problemas e cargas. Você escuta as mesmas pessoas compartilharem a mesma coisa semana após semana. E não importa quão sábio ou bem treinado você seja em seus diagnósticos e tratamentos, a remoção da ansiedade não acontecerá sem a ajuda de Deus e sua intervenção. Jeremias 30:17. Hoje em dia doutores da medicina lhe dão algo que pode lhe acalmar. Mas Deus nos criou para viver uma vida de abundância cheia de alegria, paz e atividade não dopada o tempo todo. Para a pessoa que é continuamente atribulada com a ansiedade, isso se torna uma real desordem na vida dela. Problemas cardiovasculares, problemas no coração, hipertensão, mais dores de cabeça, colite, úlcera, problemas de pele, psoriase, eczema, acne e reação de baixa imunidade podem levar uma pessoa a doenças mais sérias. Eu posso ouvir você perguntando, você está me dizendo que a ansiedade pode causar essas doenças? É o que os profissionais da medicina dizem. É o que as pessoas que lidam com a ansiedade no dia a dia têm a dizer. E existem muitos livros escritos por homens e mulheres de Deus que lhe dirão sobre pessoas que eles têm aconselhado e as coisas que têm acontecido com eles psicologicamente. Muito disso pode ser ligado à questão da ansiedade. Quando a ansiedade é curada, coisas físicas começam a ser curadas. É assim que Deus criou nossos corpos. Ele fez este corpo para funcionar corretamente. E quando eu não estou pensando direito, estou cheio de incertezas, terror, medo e frustração, isso afetará meu corpo. Pessoas estão fisicamente doentes por causa de suas ansiedades. Elas não querem lidar ou não sabem como lidar com isso. Consequentemente, elas a ignoram. Ou correm para o médico e pegam receita após receita na esperança de que isso anestesiará seus pensamentos e sentimentos ansiosos. Mas eu notei em minha própria vida que existe algo muito mais fácil que isso: descobrir o que Deus tem a dizer em sua palavra sobre ansiedade e como ele nos instrui a pensar e lidar com a ansiedade, e então basta apenas colocar em prática. Para muitas pessoas, é muito mais fácil dizer do que fazer. Há muitos que têm se rendido à ansiedade, e enquanto eles puderem ir ao médico e pegar uma receita que alivie a situação, eles estarão satisfeitos. Mas antes que percebam, estarão viciados, presos nisso, dependentes de outro ser humano para dar-lhes alguma coisa sintética para os ajudar a seguir a vida. Isso é absolutamente, totalmente o oposto do tipo de vida que Deus quer que um cristão viva. João 10:10. Não é o que somos. Não existe sequer um versículo na Escritura que de alguma forma concorde com isso. Na palavra dele,
Ele nos dá a solução para a ansiedade. E amanhã nós mergulharemos para descobrir como Deus quer que lidemos com isso de uma vez por todas. Provérbios 12:25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Jeremias 30:17. Porque te restaurarei a saúde, e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Capítulo 6. Lidando com a ansiedade. Agora que já falamos sobre o que é a ansiedade, porque devemos evitá-la, e os efeitos devastadores que ela pode ter em nossa saúde, deixe-me lhe perguntar algumas coisas. Como você está lidando com sua ansiedade? Existe algo que você faça ou algum relacionamento que te ajude a lidar com isso? Ou você apenas ignora seus pensamentos e sentimentos ansiosos, esperando eles irem embora por conta própria? Muitas pessoas que conheço escolhem reclamar continuamente de suas tribulações ao invés de direcionarem atenção às provisões de Deus. Eles ficam ansiosos sobre o futuro e são incapazes de pensar sobre qualquer outra coisa além dos difíceis desafios que estão diante deles. Seus medos são avassaladores e frequentemente parecem insuperáveis. Consequentemente, o foco incessante em seus problemas faz com que se sintam como se a vida deles nunca fosse melhorar. Se alguma dessas coisas soa familiar para você, deixe-me lhe certificar de que esse nervosismo contínuo que você sente não é de Deus. 2 Time 1:7. O Senhor nunca planejou que você enfrente um ataque implacável de ansiedade. Pelo contrário, Ele quer que você lide com suas preocupações e medos, confiando nele em cada aspecto de sua vida. Em Mateus 6:25-34, Jesus nos ensina sobre preocupação e a provisão de Deus para nós. Ele não negou que a ansiedade existe, mas mostrou duas verdades significantes que são importantes para notarmos. 1. O medo não alcança nada de valor. 2. Acreditar em Deus alivia o medo. Houve um tempo em minha vida em que eu enfrentei um impedimento terrível em minha fé. Eu não podia entender por que eu estava sofrendo ou por que eu estava tão agitado. Todas as coisas em minha vida pareciam estar indo bem. Lembro-me de orar repetidamente para o Senhor me ajudar a crer mais nele. Mas por qualquer razão que seja, eu não podia romper a parede do impossível que me mantinha longe de acreditar nele completamente. Finalmente, eu pedi ajuda a alguns sábios amigos que amavam a Deus. Eu sabia que me dariam um excelente conselho. Eles se comprometeram a ficarem comigo orando e discutindo os acontecimentos de minha vida até que o Pai me mostrasse o que estava acontecendo e de onde minha ansiedade implícita estava vindo. Nos encontramos e conversamos ao longo de alguns dias. Contei tudo o que conseguia lembrar sobre minha história pessoal. Eu estava determinado a não fugir do problema, mas encará-lo de frente, lidando com ele de uma vez por todas. Contei a meus amigos de confiança tudo o que pude contar e não escondi nada. Então, um dos meus amigos me fez uma pergunta que nunca esquecerei. Imagine que seu pai apenas lhe pegou nos braços e lhe segurou. O que você sente? Ele foi direto ao centro do meu problema, e eu comecei a chorar. Não consegui parar de chorar por um bom tempo. Meu pai faleceu quando eu tinha apenas 9 meses. Perdê-lo em uma idade tão jovem criou uma área profunda de vazio, medo e incerteza dentro de mim que eu nem percebi que havia lá. Quando me acomodei, meu amigo perguntou novamente, o que você sente, Charles? Pensei por um momento e depois respondi, me sinto aquecido, seguro e aceito. Sinto-me amado. Pela primeira vez, entendi que Deus me amava, que eu poderia ter um relacionamento real e pessoal com Ele além da salvação. Eu tenho pregado sobre o amor incondicional do Senhor por toda a minha vida. Eu acreditava nisso, mas nunca havia experimentado isso profundamente no meu espírito até aquele dia. Alguma vez eu já disse a mim mesmo que o Senhor realmente não me amava? Não. Eu já duvidei do amor de Deus? Não. Então, o que foi dentro de mim que criou essa incapacidade de experimentar o amor do Pai de maneira significativa? Era a necessidade que um menino tinha de seu pai terreno que nunca foi atendida. Minha mente aprendeu a bloquear a dor, sem a presença física dele,
e sobreviver. Ninguém era culpado, mas eu precisava do meu pai, e isso afetou a maneira como minha mente processou informações sobre o Senhor. O mais surpreendente de tudo era que eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de que esses padrões de pensamentos autoprotetores e ansiedades implícitas existiam até serem expostos. Imaginar Deus me segurando como um pai terreno segura seu filho era exatamente o que eu precisava para superar o obstáculo. De repente, minha luta com Deus fez sentido, e finalmente me senti perto dele. Reconhecer sua presença de maneira tão tangível abriu as comportas para um profundo alívio e alegria e mudou completamente minha vida e ministério. Amigo, você não sabe o que não conhece sobre si mesmo. Nenhum de nós sabemos. Descobrir as feridas e ansiedades ocultas de nossas vidas requer a obra do Espírito Santo, que é capaz de nos examinar e ministrar de formas extraordinárias. RM 8, 26-27. Confie nele para revelar esses lugares secretos de dor em você e lide com sua ansiedade de uma vez por todas. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? 27. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? 28. E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. 29. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. 33. Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. 7. Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. Capítulo 7. A solução de Deus para a ansiedade. O apóstolo Paulo sabia muito sobre ansiedade. Ele lidou com dificuldades, julgamentos, provações, prisões, espancamentos, sofrimentos e perseguições, apenas para citar alguns. Mas escute o que ele tem a dizer em Filipenses 4, 7. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Você pode olhar para esta passagem escrita por Paulo e inspirada pelo Espírito Santo para encontrar a solução de Deus para qualquer ansiedade ou preocupação que enfrente. 1. Você deve reconhecer o motivo da sua ansiedade, preocupação ou aflição. Você deve estar disposto a ser honesto consigo mesmo e admitir que está sofrendo de ansiedade. Quanto mais ignora a ansiedade, mais ela vai te intoxicar, tomando parte de sua vida. Esteja disposto a encontrar coragem para encarar suas ansiedades e preocupações de frente. 2. Leve suas preocupações ao Pai com o coração agradecido. Lembre-se que o Senhor está sempre por perto. Vá diante dele com agradecimento, expressando gratidão a ele por ser seu Deus, por amar você incondicionalmente, ouvir suas orações, entender exatamente onde você está e por estar disposto e pronto a lhe ajudar. 3. Diga a Deus o que você precisa. Conte a Ele tudo o que lhe preocupa. Compartilhe com Ele suas ansiedades, preocupações, medos e incertezas,
Então peça que ele lhe ajude a superar todos de uma vez por todas. 4. Creia que ele ama você, ouve suas orações e promete lhe ajudar. Esteja completamente convencido que Deus não somente lhe ama e ouve suas orações, mas ele prometeu te ajudar a superar e derrotar qualquer dificuldade que esteja enfrentando. 5. Confie que ele tem poder e provisão para realizar aquilo que você pedir. Lembre-se, seu todo-poderoso, onipotente, onisciente e onipresente Deus tem provido tudo aquilo que você necessitará para superar as ansiedades e preocupações que lhe consomem. Pela grandeza de seu espírito, o poder dele não está apenas disponível para você, mas mora em você para lhe ajudar a superar e trabalhar todas as coisas para o seu bem. 6. Descanse na paz e conhecimento que Deus lhe dará a vitória. A paz de Deus guardará você, o que significa que o Pai transformará a sua ansiedade em sua paz. Ele cobrirá você e lhe protegerá com a paz, construindo um muro impenetrável de proteção à sua volta. É uma questão de simplesmente entregar suas preocupações a Ele. Pensamentos e situações de ansiedade estarão sempre presentes nesta vida, mas o quanto você se apega à ansiedade, esse é o ponto central. O que quer que você esteja passando, prometo que, se você seguir a passagem de Filipenses mencionada acima e meditar sobre ela, pedindo a Deus que trabalhe em seu coração, Ele promete que lhe dará uma paz que supera todo o entendimento. Filipenses 4:7. Eu vi Ele fazer isso repetidamente em minha própria vida, e sei que Ele fará isso por você. Amigo, você não tem que viver em ansiedade a não ser que escolha viver assim. Eu oro para que o Pai ajude você a superar sua ansiedade e lhe guie a vitória de uma vez por todas. Se você estiver disposto a crer nele, Ele irá te libertar. Clique aqui para aprender mais sobre como você pode obter vitória sobre a ansiedade e buscar o abundante plano de Deus para a sua vida. Em inglês, Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. 5. Seja vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.